Bem-vinda ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e aborda o tema sobre o mesmo. Estou aqui hoje com o CEO da Rara, o cara que fez a Rara acontecer e existir, Jonatas, e comigo, novamente, o William Vitali. É isso aí. Hoje, como diretor de expansão aqui da Rara. É isso. E aí, Jonas, estou muito feliz de você estar aqui hoje, né? Você está ali desde o começo, fazendo acontecer junto com a sua mãe. Então, hoje ali vai ser onde a gente vai entender melhor sobre o começo e o crescimento da Rara, né? Sensacional, obrigado aí pelo convite, né? Estar aqui com vocês. É, eu não sou a pessoa que fez essa coisa acontecer, né? Sou uma das pessoas, É isso. porque eu acho que já é meio que até clichê, né? Sozinho a gente não vai em lugar nenhum. E de fato, o que mudou o jogo dentro da Rara para mim foi exatamente ter pessoas que puderam me fazer uma pessoa melhor. Então, dentro desse contexto todo, eu sou apenas uma pequena engrenagem que me permiti, na verdade, ser influenciado por outras pessoas e nessa permissão de poder aprender com mais pessoas, eu pude cada vez mais ter novas visões, Fazer novas esse processo atitudes, ser construído, né? isso, Nossa, para animal. chegar onde a gente chega hoje e, de fato, ter uma perspectiva de futuro que a gente espera, né? Ser o maior do Brasil, Com né? certeza. Com as pessoas. Então, eu acho que já trazendo um pouco assim de forma de dica, né? Se eu pudesse dizer assim, Por é, favor. eu acho que a principal chave para a Rara acontecer, no meu caso, né? Depois de muitos anos com a minha mãe, com a minha família, foi justamente poder contar com pessoas dentro do negócio, né? Sim. E Olha só pra você aqui, ver como realmente isso é dentro da Rara, né? No último podcast com a Lady, ela falou a mesma coisa. É. A força Exata. das A pessoas na força Rara. das pessoas. e dentro desse contexto, eu me recordo aqui de uma história, né? Que por muitos anos eu tentei me esforçar para o projeto de franquia acontecer. E a coisa não acontecia. Foram assim 7 longos anos sem acontecer. E tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e a coisa não acontecia. Já sabia tudo de técnica que o varejo precisava. O que precisava para ser uma boa loja, o que precisava para ser um bom produto, um bom negócio, né? Mas as coisas não aconteciam. E aí eu comecei a entender que nunca faltava nada para mim, exceto uma coisa. Eu comecei a fazer essa análise e pensar o que estava faltando. Eu nunca tive medo de investir em mesa, cadeira, computador, sistema, produto, loja. Nunca teve medo do investimento em si, né? O que Não, precisar em fazer. coisas. Em Uhum. coisas nunca tive esse problema. Mas toda vez que eu pensava que eu precisava de conhecimento ou de pessoas que sabiam fazer as coisas melhor do que eu pensava assim, não, vou aprender. Eu não vou contratar alguém, eu vou aprender aquela coisa para fazer. E aí qual é a grande questão? Quando eu ia aprender, todo aprendizado tem uma curva de aprendizado. E aí aquela curva às vezes era longa, então as coisas demoravam para acontecer. E aí quando eu caiu essa ficha para mim, eu falei, cara, eu preciso tentar experimentar alguns exemplos desses. E aí foi quando eu conheci a Larissa, traga a Larissa aqui, porque com certeza ela vai ser Ah, a Larissa já tá fundamental. aqui na listinha, não tem como. Isso. Hum. E aí quando eu conheci a Larissa, que foi uma pessoa assim que me inspirava muito por ser muito dinâmica, eu resolvi testar e dar uma chance para pessoas me ajudarem. Pessoas melhores do que eu. Eu trouxe ela no movimento que assim, custava caro naquele momento para mim, né? Mas eu queria testar, porque era a única coisa que faltava. Testar o impacto das pessoas no negócio. E aí, nesse sentido, quando eu trouxe ela, foi imediato, velho. Olha isso. Imediato. 3 meses ela já mudou o resultado, a coisa já aconteceu. E mais do que isso, né? O resultado na ponta foi fenomenal. Mas o impacto dela não foi só de números. Eu acho que foi o primeiro pontapé para eu me despertar para uma transformação pessoal, para eu ser quem eu sou hoje, uma pessoa muito melhor do que antes. Né? Legal. E com, o que foi a chave para assim, para começar a despertar para isso? Né? A Larissa é aquela pessoa expansiva, alegre, É verdade. feliz. É aquela pessoa da onde chega, a gente sente a presença dela, Isso. né? E ela tocava o projeto de revendedoras e ela chegava todo dia, cara. E às vezes o clima tava daquele jeito. E ela chegava com alegre e feliz. Oi, gente, não sei o quê, cantando música da Ivete, blá, blá, blá. E não tinha um dia que ela não chegava com essa energia.
E eu lembro direitinho, cara, que teve, depois de alguns meses, ela chegando naquele dia, eu falei, gente, mas não é possível, velho. Essa mulher não vai dar conta de fazer isso todo dia. E todo dia ela chegava, todo dia ela chegava. E aí, quando pensa que não, eu falei, não, hoje ela não vai. E ela chegava firme e forte novamente, né? Então aquilo mostrou Pensava pra assim, mas essa mim, mulher não tem dia ruim, não, não não é tem dia ruim, possível. não tem dia ruim, né? E aí eu me recordo de uma frase que ela falou pra mim, ô Jonas, você não precisa ser o cara que você é hoje, que as pessoas falam que você é. Porque as pessoas falavam que era um cara durão, que era um cara muito rabugento, que era um cara que era muito fechado com as pessoas, cara fechado. E realmente eu era assim. Mas porque as pessoas falavam que eu era assim, eu assumia aquilo como verdade. Uhum. Eu me recordo agora, fazendo, né, um retrospecto mais ainda, quando eu era criança, que minha mãe, meu tio, os meus parentes falavam, o Jones é muito sério. E quanto mais eles falavam que eu era sério, mais sério eu Aí você ficava. acreditava naquilo, né? E mais introspectivo eu ficava, e etc. Então, assim, no momento em que ela veio, me mostrou que ela era intencional nessa questão de energia. E ela me provocou para que eu não precisava ser aquilo que as pessoas falavam que eu era, porque todo mundo falava que eu era um CEO bravo, que era um CEO não sei o quê, lá, lá, lá. Eu comecei a testar. Falei, cara, será que ela tá certa? Será que eu posso ser realmente uma pessoa inspiradora? Será que eu posso ser realmente uma pessoa mais acessível? Será que eu posso ser uma pessoa realmente que contribui mais para as outras pessoas serem uma pessoa melhor? Eu não sabia que era possível fazer isso. Uhum. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu vou testar, vou tentar ser uma pessoa mais alegre, vou tentar ser uma pessoa mais inspiradora, vou tentar ser uma pessoa mais aberta, Não, mais quem te vê, acessível. você me contando um negócio desse, eu nem consigo te imaginar, porque hoje essa energia lá em cima, em Exato. qualquer local. E aí começou com ela, com a Larissa, porque ela me mostrou todos os dias que era possível chegar todos os dias alegre e me provocou. João, você não precisa ser essa pessoa que o pessoal fala que você é. Você pode ser a pessoa que você quer ser. Sim, E para aquilo que você quer para a Rara, invariavelmente você precisa ser outra pessoa. Essa pessoa que você é hoje, você não vai conseguir levar onde você quer. sim. E eu comecei a me despertar para esse movimento de ser melhor, de ser mais aberto. E de fato, falei, cara, realmente, por que, que eu sou assim? Né? Por que, que eu não sou uma pessoa alegre? Por que eu não sou uma pessoa expansiva? Né? Nunca tive problema em falar em público. Aliás, tinha quando eu era adolescente, mas depois que isso foi superado, não. Mas realmente sempre fui uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais, né, não tão acessível. E eu falei, mas por que, que eu sou assim? Aí, internamente, eu falei, cara, acho que é porque as pessoas falam que eu sou e eu levo como verdade. Eu Eu acredito. acredito. E eu falei, não, realmente, não precisa. E aí começou esse processo Essa de transformação, transformação. né? Foi Mas longas assim, datas, mas né? voltando até um pouco nisso, né? Porque aí você já chegou até naquele ponto de transformação mesmo, onde você entendeu a importância das pessoas, né? Como elas podem mudar o seu negócio, a sua visão, quem você é. Mas quando você olha pra trás, assim, conta um pouco de como tudo começou, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas nem imagina como que a Rara É. começou. Bom, começou com a minha mãe, né? Em 86, na verdade, né? A gente completa. Aí, oficialmente, a gente adotou a data de 88. Ela começou como revendedora, de porta em porta. Ela era professora de matemática. O meu pai era servidor público. E ela já fazia muita coisa, né? Já vendia crochê. E naquela ocasião, eu estava com 6 anos de idade, mais ou menos. E lógico que eu não tinha compreensão de como era, né, a vida, uma vida realmente bastante simples assim. E apareceu a oportunidade na época dela revender prata, né? Que era mais uma atividade. E minha mãe sempre foi muito vendedora, desde criança ela tinha que vender coisas Multitarefas. multitarefas, e assim, dinâmica demais. Ela vai estar aqui também, tem certeza absoluta, vai poder Ah, não contar isso tenho com mais dúvidas, né? detalhes, né? E, 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 e- e naquele momento, inclusive, meu pai não queria muito que ela virasse revendedora de prata, porque era mais uma coisa, né? E a Entendi. gente que é homem, a gente sabe, pô, quanto mais coisa a mulher faz, menos tempo sobra para nós, marido, né? Então a gente quer que a mulher trabalhe menos mesmo, né? Para poder sobrar mais tempo pra gente, né? Meio que um egoísmo nosso, né? Mas não teve jeito, minha mãe muito empreendedora, foi lá, aceitou o convite, né? Pediu um dinheiro emprestado pro O meu empreendedorismo tio, feminino no feminino, no sangue dela não sangue, tinha não como. tinha conversa não. E aí ela tinha na época metade do dinheiro, a outra metade ela pediu pro meu pai meio que torceu o nariz, aí meu tio, irmão dela, foi visitar ela, viu que ela tá meio triste e acabou emprestando dinheiro para ela e aí ela começou, né? Olha, eu não sabia dessa parte, que Teve, legal. teve a ajuda do meu tio, que completou metade do dinheiro para ela começar a prata, Que né? massa. E ali revendendo de porta em porta, né? É, ela começou a conhecer amigas que também queriam essa oportunidade, então as amigas não tinham dinheiro, ela já tinha gerado um caixinha, ela ia lá, comprava um pouquinho mais de peça e emprestava para as amigas vender, e aí as amigas acertavam, ela comprava mais,
E deu um ano ali, Nossa, ela, então não é nem que ela indicava para as amigas e as amigas iam lá começar do zero. Não, ela não, comprava já ela mais comprava já e para já poder vender para para emprestar para as prestar pros amigas, para amigos. aí sim elas começarem a. Nossa, Isso, não só, olha só para você ver. Não teria como a Rara não ter a essência que ela tem hoje, né? sim. Porque literalmente a sua mãe poderia muito bem pegar, comprar, fazer o dela e aí cobrar das amigas para poderem fazer também ela ganhar ainda mais dinheiro. Não, ela preferiu, falou: "Não, vamos juntas. Sim, Eu vou te ajudar a começar e depois você vai embora". Olha que, nossa, é uma visão e uma solidariedade assim fora da curva. sim. Que era um gap, né? O mesmo problema que ela tinha de não ter todo o dinheiro, as revendedoras também tinham. Então, ela viu ali até uma oportunidade de negócio. Falou, pô, então eu vou começar a comprar, emprestar e pagar uma comissão para as pessoas. E ali, depois de um ano, ela já tinha 10 revendedoras Olha isso. aproximadamente, E né? acabou, aí virou mesmo. Virou. Aí ali já, o que ela ganhava com revenda já compensava tudo o trabalho dela dentro da escola. Aí meu pai olhou aquilo e falou: pô, tem ouro aqui, tem ouro aqui. Aí foi onde ele falou: não, vou entrar nesse negócio aqui também. Largou o emprego, o funcionalismo público, e foi trabalhar com minha mãe e desenvolver o negócio, né? E aí é isso que vocês, né? E a Vai Rara nem começou entre. como Rara, né? Começou Não, como uma é, outra a gente joalheria, teve, a né? gente teve três nomes, né? Mas só antes de entrar nessa questão dos nomes, aí meu pai, assim, né? De revendedor em revendedora é o que a gente é hoje, né? A gente começou na época era Sol Mi, que era clave de sol, né? E o Mi de notas musicais, né? Sol Mi, Que que legal. era Sol de Solange e Mi de Miguel, né? Uhum. Depois de um tempo a gente passou a chamar Toque Joias e em 2000 e acho que 2011, 2012 a gente passou a chamar Rara, 2013 na verdade. Aí sim a gente já passou a chamar Rara aí com outro modelo já, né? Já no outro E contexto, né? quando que você se introduziu, assim, nesse meio da Rara? Eu vim para a Rara em 2007, né? 2007. Então já tinha um bom tempo ali. Na ocasião, assim, aliás, eu vim oficialmente, né? Porque na verdade desde moleque sempre ajudei, sempre Não contribuí tem com o como, negócio, né? né? Então, assim, a gente criança, a gente quer se envolver, quer participar, não existia tablet, não existia. Então, assim, a nossa brincadeira era etiquetar produto e era bom quando a gente etiquetava anel. Agora, quando era o brinco de bolinha, ficava com os dedos tudo furado, era bem difícil, né? Imagina. Mas, então, assim, desde criança eu estou no negócio e acompanho o negócio desde sempre. Mas, oficialmente, como profissional, eu vim em 2007, depois de uma temporada numa empresa de telefonia, ao qual eu fui franqueado dessa empresa de telefonia. E nesses anos todos que eu era franqueado dessa empresa de telefonia, meu pai sempre falava, cara, a energia que você investe nesse negócio aí, você investir no nosso, é 10 vezes mais negócio, mais Uhum. lucratividade, Com mais certeza. impacto e tudo mais, né? E aí, de tanto ele falar aquilo, essa empresa de telefonia realmente gerava um desgaste muito grande de energia, né? Eu resolvi sair, e aí quando eu resolvi sair, eu fiz um acordo com meu pai e com minha mãe. Eu falei, ó, eu topo vir, desde que eu vou ter carta branca para ir direcionar para onde eu quero e tudo mais. Entendi. Eu falou assim, você vai conquistar isso, não vai ser do dia para a noite, mas o que você pensa em fazer? Eu falei, ó, eu penso em expandir através do sistema de franquia. Ele Lá falou, no começo você já lá no tinha isso começo, na sua cabeça. 2007, esse sistema de franquia, porque como eu fui criado na empresa de telefonia em varejo, o meu Entendi. negócio é varejo, me apaixonei por varejo, né? Uhum. Uhum. Então, naquele momento eu falei, cara, como que eu transformo o negócio da família em varejo na veia? E aí eu encontrei a opção do franchising, de transformar em franquias. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu quero transformar em franquia, tem um apoio para isso, né? E o apoio, tivemos o apoio, e aí eu comecei a fazer essa transformação de franchise e tudo mais, né? Ah, legal. E no mercado de semijoias, assim, é, qual que é a sua visão sobre o mercado de semijoias, para também o pessoal conhecer um pouco dessa dinâmica da semijoia? É que lembrando que a Rara já tem 35 anos, tá? Então, assim, a visão dele já é quase que expandida, né? Eu acho que já passou de 35, Já né? passou? 37 agora. Esse ano, 37? 37 Caraca, então oficialmente. até mais ainda do que Até eu mais. falei. É. Bom, o mercado de semijoias, ele é um dos produtos que mais vendem no mercado da moda, né? Eu desafio aqui qualquer uma, me mostre uma mulher que sai pra rua sem brinco. Não existe, Verdade. né? Então, às vezes a mulher sai pelada, mas não sai sem brinco, né? É. Verdade. Então, assim, essa é uma das grandes provas de que os acessórios, principalmente no Brasil,
ter uma adesão, né, do universo feminino muito grande. Então a gente está inserido num dos mercados de maior giro que existe, né? É uma cultura, né? Eu lembro que É a uma minha mãe cultura. falava pra mim assim, eu ia sair de casa, eu podia estar de roupa de academia, minha mãe perguntava, você não vai botar nenhum brinquinho? Aí eu falava, né? Como se assim, se eu não botasse um brinco, a minha roupa não valia de nada, eu tinha que pelo menos botar um brinquinho. Não existe mulher que saia para a rua sem pelo menos um brinco. Não existe. Então, essa é uma das provas de que o mercado é um mercado realmente muito promissor, muito polivalente e de muito giro, né? E as semijoias têm toda aquela característica de empoderamento, né? A mulher veste a semijoia para se tornar mais poderosa, mais autoconfiante e, ao mesmo Ele tempo, muda a jogada, né? muda tudo. Impressionante, assim. Muda Você a pode estar. energia, muda, Não, e você muda pode tudo. estar com uma roupa linda, mas quando você completa com um acessório, parece que aquilo se transforma, né? E aquilo te traz realmente uma força muito grande. Por exemplo, hoje até eu tô com esse colar que ele é maior, assim. Eu me sinto mais poderosa com ele. É realmente isso. Ele consegue passar essa energia pra você, né? Totalmente. E tem essa questão, né, da diversidade de pessoas, né? Então, você tem um mix de produto gigantesco para ser trabalhado, né? É quase que impossível uma única marca atender todo o universo feminino na questão Verdade. de acessórios. Então, existe uma característica de criatividade, de personalidade, de autoridade, de autoria, na verdade, para ser expressa nas semijoias. Então, poder trabalhar com essa dinâmica de É muito ser legal. criador, né? Uhum, Criador de empoderamento, né? A gente cria uhum. empoderamento, a gente cria beleza, a gente cria autoestima, levar isso para uma diversidade de mulheres, de pessoas e ver que dentro da Rara a gente atende é, vários espectros de personalidades de mulheres. Aham. É sensacional. É muito satisfatório enxergar isso acontecer no dia a dia da marca, sabe? Então é um universo assim, muito prazeroso de se trabalhar, muito recompensador, né, de se trabalhar. E a Rara já está se tornando uma marca de desejo, então muitas pessoas desejam ter a peça e muitas pessoas também desejam ter a Rara. Como que é essa dinâmica de quem quer ter uma Rara, né? É um negócio rentável? Como funciona? Para quem está ali de olho na Rara entender como que é abrir uma Rara na cidade dela. Bom, primeira coisa, se a gente for falar de passo a passo, né, é fazer um cadastro dentro da nossa página, né, franquias.rara.com.br, e ali a gente vai começar um estudo junto com a pessoa da aderência dela com o negócio e da marca com ela, né, porque não há como a gente dizer que a gente serve para todas as pessoas e que todas as pessoas servem para a Rara. Então a gente começa uma análise primeiro para entender se tem afinidades entre a pessoa que tem interesse com a marca. E é Isso é um ponto fundamental, muito importante, porque sim, realmente vocês não estão só pensando em abrir, né? Vocês entendem que tem que existir um match ali, né? isso, Não é tem só por que ter, fazer. porque assim, é, é uma relação de longuíssimo prazo, né? É um casamento. Então, é uma sociedade. Então, você não pode trazer para o seu negócio qualquer pessoa. Você tem que trazer as pessoas certas que vão entender o propósito da marca e querer levar esse propósito para frente. Exato. Então, não adianta se não tiver essa identidade, essa identificação entre as partes. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, até voltando um pouquinho nessa questão da minha mãe de ter ajudado as pessoas a ter o seu próprio negócio, a Rara vem com um plano de negócio muito interessante, porque a gente reduz o investimento da pessoa com estoque. Então, lá atrás, na história da marca, quando começou, minha mãe ajudava as pessoas com estoque. É Então, a verdade. gente tem hoje um plano que ajuda as pessoas com estoque também, com financiamento de longo prazo do estoque. Então, a pessoa ela pode começar um negócio com um estoque consignado, que ela pode devolver esse estoque depois de um ano, que depois de um ano ela tem que fazer o acerto e pode financiar esse estoque por um longo período, né? Então, isso facilita demais a entrada de pessoas que às vezes não têm total capital, mas que têm muita energia e muita afinidade com a marca. Então, isso faz com que a gente acelere um pouco o nosso crescimento nesse sentido, né? Sim. E com isso, o nosso investimento cai, nós temos um modelo quiosque e loja, então é outra Sim. coisa, é outra vantagem também, porque o quiosque ele dá para a gente a capacidade de estar em mais locais com uma velocidade muito maior, né? E ao mesmo tempo com uma redução no valor de investimento. Sim. E o modelo de loja também, que é um modelo que quando você apresenta, ele tem um potencial de venda maior do que o quiosque. Sim. Mas aí a gente vai moldando
esse modelo, em que situações a gente entra com o Faz quiosque mais para ir mais rápido, sentido. Aham. e em que situações a gente entra com uma loja porque faz mais sentido em relação ao tamanho da oportunidade, né? Mas pra quem, assim, aí me vem aquela dúvida, né? Pra quem tá interessado, deu esse primeiro match e tudo mais, existe ali toda uma programação para aquela pessoa? Existe um processo? Porque tem muita gente que tem vontade, mas eu acho que um dos maiores medos é, tá, mas eu não sei fazer, o que que eu tenho que fazer, quais são os passos, para onde eu vou? Existe uma estrutura Sim, para sim, isso, né? obviamente, sim. A gente tem um time contratado, especializado, que vai acompanhar o franqueado desde o primeiro contato, desde a primeira mensagem que ele manda até depois de inauguração. Então ele mandou a mensagem, ele entra num time de expansão, esse time de expansão vai avaliar se tem a identidade com a marca, se o negócio onde ele quer implantar, se tem Faz viabilidade, se sentido. não tem viabilidade, se faz sentido ou não. Aí o candidato toma a decisão por entrar no negócio ou não. Ele tomando a decisão por entrar no negócio, ele vai para um time de implantação, e aí esse time de implantação faz toda a jornada dele até chegar na inauguração. Aí toda a jornada, o que eu quero dizer são treinamentos de implantação, treinamento de como abrir um CNPJ, treinamento de como contratar pessoas. Nossa, é completo. Completo. São 170 tarefas até se inaugurar uma loja, né? Hoje o nosso prazo de inauguração está em torno de 48 dias aproximadamente, então para o mercado é um mercado é um prazo bastante curto, né? Depois que você tem um ponto comercial, é importante deixar isso muito bem claro, e a cada inauguração a gente vai ficando melhor e deixando esse prazo mais reduzido, né? Sim. Então, durante a implantação, ele vai passar por todas as fases de treinamento, de administrativo, de financeiro, de marketing, de comercial, de desenvolvimento de pessoas, de RH, né? E aí, quando ele inaugura, ele passa para um outro time que a gente chama de time de sucesso, que é um time de gerentes e diretores, obviamente, que vão trabalhar em conjunto com o franqueado para garantir que ele tenha o sucesso no negócio dele. Então, Então, vai acompanhar toda a jornada. a pessoa nunca vai estar Nunca sozinha, vai estar né? sozinho, sempre vai estar com alguém da Rara que tem expertise, que tem treinamento, que tem acompanhamento do negócio, e que é um acompanhamento perpétuo. A partir do momento que ele vai para esse time de sucesso, a gente tem uma gerente de sucesso que é regionalizada, ou seja, ela está em loco com o franqueado, ela faz visitas presenciais com o franqueado, e essas visitas são com o intuito realmente de entender quais são as dificuldades e encontrar juntas soluções, né? Porque Legal. apesar de existir um padrão, não existe uma receita de bolo que é 2 mais 2 mais 4 vai dar o resultado. A Sim. gente tem que entender que cada cenário, cada pessoa, cada franqueado Funciona de uma tem uma certa maneira. característica, né? Vai ter um problema em algum momento que é diferente do que o outro franqueado teve. Sim. E aí cabe a nós a capacidade e a expertise de 37 anos já ter passado por esses problemas e achar a solução rápida, né? Então esse é o ponto, né? Então quando a gente traz um modelo de negócio com conhecimento adquirido de 37 anos, a gente errou pra caramba, né? E aí quando a gente erra, a gente aprende. E aí quando o franqueado erra, a gente vai na nossa biblioteca de erros. Pô, ele errou nisso, eu já acertei dessa maneira. Franqueado, faz isso dessa forma. Vocês estão sempre aprendendo Sempre e aprendendo ajudando. e melhorando essa base de conhecimento, base de processo. E você trouxe até o ponto em relação que são 40 dias, você falou? 48 dias hoje para uma 48 inauguração. dias, mas aí você trouxe ali a questão do ponto. Depois que acha o ponto, vocês também ajudam nisso, né? Ajudamos também na A prospecção de pessoa não ponto precisa nem ficar comercial. preocupada com isso. Vocês conseguem Isso. passar todo o trâmite e quais os melhores lugares, e com isso vocês conseguem realmente abrir num Isso. local que vocês podem garantir que será. Exatamente. Uma das etapas do processo de implantação de loja, que o time de implantação tem, é realmente a prospecção do ponto comercial. Então, essa prospecção ela é feita junto com o franqueado. O franqueado, a gente manda algumas tarefas para ele, o franqueado executa essas tarefas e traz para a gente parte do conhecimento que ele tem da cidade. E aí, junto com esse documento, a gente tem algumas ferramentas que a gente implica junto com esse documento e vai identificar qual é a melhor oportunidade. Legal. Se for oportunidade em shopping, a gente assume a negociação com o shopping, porque negociação com o shopping costuma ser uma negociação pesada, e quando o shopping negocia com a marca, a gente tem maior poder de barganha. Legal. Então a gente costuma conseguir melhores negociações com shoppings para que reduza o custo de ocupação do franqueado, para que ele consiga ter uma operação mais leve, vamos dizer assim. Nossa, muito massa. Uma questão qual o perfil ideal que a pessoa tem que ter para ser uma franqueada? Então, existe alguma característica ou algum momento que a pessoa tem que estar de vida? E
depois, quais as principais funções que a pessoa tem que executar no dia a dia, né? Porque, pelo que você falou, e realmente acontece isso, né? Eu entendo isso já muito hoje, a Rara dá um suporte muito grande. Mas no que a pessoa tem que se concentrar? Uhum. Então, a pessoa, eu costumo resumir muito qual é o perfil do franqueado ideal. Porque eu acho que quanto mais resumido e mais claro ficar, mais fácil vai ser a identificação se a pessoa faz sentido para a Rara e a Rara faz sentido para a pessoa. Tá? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter para a Rara é uma característica muito forte que chama-se gostar de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Se a pessoa quiser ter sucesso na Rara, ela tem que gostar de pessoas, porque se ela não gostar de pessoas, ela não vai conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque a principal função do franqueado é fazer gestão de pessoas. E quando eu falo gestão, é contratação, recrutamento, desenvolvimento de pessoas, resolução de conflito com pessoas, atendimento a cliente, ou seja, vai ter algum problema com o cliente, ela tem que querer acolher aquele cliente. Então, gostar de pessoas quer dizer que você precisa gostar, precisa entender o propósito das pessoas que estão trabalhando contigo. Quais são os objetivos, quais são as metas daquela pessoa e se colocar na seguinte posição: como eu, empresária, consigo ajudar aquela pessoa, contribuir para que aquela pessoa esteja mais próxima do objetivo e do sonho dela? E como que o meu negócio pode contribuir para isso? Então, esse nível de empatia, quando você consegue trazer para o negócio, você consegue resultar do seu time com muita facilidade. Porque a pessoa entende que, pô, eu estou aqui não é para vender, eu estou aqui para construir algo maior para mim e para o negócio. Sim. E a outra característica que assim é fundamental, eu vou chamar que seja disciplina ou obediência. Em que sentido? No sentido de que, cara, são 37 anos de história. São 37 anos acumulando conhecimento, desenvolvimento de processo e selecionando as melhores práticas para colocar no mercado. Então, o franqueado precisa ter disciplina para executar aquilo que a gente pede, aquilo que está no manual. Porque aquilo que está no manual são as práticas que deram certo. As práticas que deram errado, nós jogamos fora. E muitas vezes não é incomum, a gente se pega, às vezes, franqueado, querendo fazer práticas que a gente já errou porque ele acha que está inovando no negócio. Não precisa inovar no negócio, o franqueado não precisa inovar no negócio. Ele precisa gostar de pessoas e seguir o processo que está bem definido, bem alinhado. Esse processo, obviamente, segue atualizações e melhorias sempre. E a gente está sempre atento com isso. Mas segue o padrão e cuida de pessoas, que é resultado certeza. E na Certo. prática gente... desculpa, na Perdão. prática do dia a dia do franqueado, como é que é o dia a dia do franqueado? O que ele tem que fazer Sabe, antes operacionalmente? disso, eu tinha uma dúvida que eu acho que tem um pouco a ver com o que você trouxe aqui agora. É que a gente vê que a Rara realmente é uma empresa humanizada. Assim, pelo jeito que você fala, pela conversa que a gente tem com as outras pessoas. De onde veio essa humanização? Você acha que veio muito ali do espírito da Dona Solange? Por quê? Como que vocês entenderam esse processo, sabe? Que eu acho que é um ponto tão importante, porque a gente fala muito sobre humanizar, sobre acolher, sobre entender, mas acho que as pessoas não entendem realmente isso na prática. Eu acho que é um ponto interessante. Obviamente que meu pai e minha mãe são pessoas muito especiais, né? Então, assim, eu costumo dizer, se eu for 10% minha mãe e meu pai foram, eu já estou satisfeito. E desde de criança, desde moleque, a gente observa isso, né? Minha mãe cuidando muito de pessoas, meu pai sempre muito generoso. Generoso ao extremo, a ponto, assim, de às vezes eu como adolescente, assim, questionar o pai, mas por que você está fazendo isso para essa pessoa, velho? Essa pessoa tá te matando, por que você tá fazendo isso? Ele até falava, um dia você vai entender, você vai estar nessa posição. Enfim, então foi algo que, como é vivido desde sempre, eu acho que as pessoas se inspiram nisso mesmo, de viver isso na pele, né? E esse senso de justiça, sabe? Eu acho que assim, a gente sempre busca ser muito justo nas relações. Então, nesse sentido, acho que isso vai sendo construído, as pessoas vão percebendo essa justiça acontecer, né, essa generosidade acontecer e as pessoas vão reverberando isso, né? Então, é, foi, eu fui, né, eu fui inspirado por isso junto da Larissa, sendo que minha mãe já também tinha muito, né? Olha que doideira, né? Eu tinha dentro de casa a minha mãe, que era a mulher mais inspiradora que todo mundo pode dizer aqui, e ela não conseguiu fazer eu ser inspirador, né? Como mãe. Então, olha para você ver que doideira. Precisei de alguém de fora que
conhecia pouco, que era amiga, mas conhecia pouco, para falar, meu, Parece que colocar isso é um clássico, né? Tem que vir de tem que fora vir às de vezes, fora às né? vezes, né, cara? Tem coisa que o impacto é. Então, assim, eu acredito que essa vivência recorrente mesmo, de cada um ajuda um pouco, cada um contribui um pouco, é, e vira meio que realmente Uma cultura até, uma né? bola de neve mesmo de eu ajudo, você me ajuda, outro ajuda e vai. E eu faço questão sempre de falar assim, né? A Leidiane já esteve aqui e ela foi uma das pessoas também que contribuiu muito com a minha pessoa, né? Então, eu sempre digo para ela, falo, cara, você teve uma oportunidade dentro da Rara que foi, né? Você não tinha condições de ter uma loja, a gente proporcionou isso, né? E agora você já é uma franqueada com 5 lojas e está querendo ir para Querendo mais ainda mais. 5 lojas, enfim. E é hora de você começar a retribuir para outras pessoas, não para mim, para outras pessoas, as oportunidades que você teve aqui na Rara também. Então comece a identificar os talentos que mereçam oportunidades para que essas pessoas possam ser retribuídas daquela oportunidade que você teve. E aí vira essa corrente de fazer o bom, né? De De fazer o fazer o bem, bem, de né? ajudar o outro, De né? ajudar o Eu outro. quis muito pontuar isso porque é impressionante como. Porque chega a virar até uma zoação na internet, né? Você já viu aquele negócio? Ah, nós somos uma família. Eu olhando pro meu outro amigo, você já viu esses negócios? Porque aqui na Rara eu sinto que realmente é assim, sabe? Tá todo mundo querendo ajudar o outro, ninguém se sente melhor que ninguém, tá todo mundo pronto e próspero para ajudar. E é uma cultura que vai passando de franquia para franquia. E eu acho que é por isso que todo mundo é tão apaixonado pela Rara. Eu lembro que quando eu conheci a Rara há 10 anos atrás, eu ouvia as pessoas falando assim, eu vivo Rara, e eu olhava aquilo e falava, eu, hein? Tá doido? O que é isso? Hoje eu entendo, porque não é que eu vivo Rara como se, tipo, assim, eu respiro a minha empresa, eu preciso trabalhar. Não, eu vivo Rara porque eu me sinto acolhida e amada ali dentro. Para mim não é uma dor estar ali trabalhando, pelo contrário, eu trabalho feliz, eu fico feliz, eu tenho um acolhimento muito grande. Eu acho isso um dos pontos assim principais para essa empresa ela tá se tornando uma empresa tão grande e tão incrível da forma que é. A gente até brincou no último podcast com a Lady, né? O pessoal aqui que tá ajudando até falou, nossa, a gente tá sentindo esse amor assim só de ouvir ela falar. Porque as pessoas se apaixonam pela Rara, né? Eu acho isso muito bonito. Eu digo que assim, é algo muito autêntico mesmo. E é muito prazeroso, sabe? Essas histórias que a gente tem. A gente. Hoje eu entendo meu pai, né? Igual eu falei, às vezes, por que meu pai fazia determinadas coisas, né? De vez em quando a gente erra a mão, né? Às vezes a gente identifica as pessoas que a gente acha que merece oportunidade, a gente dá oportunidade, mas no final ali ela não precisava, não, né? A gente continua dando Mas oportunidade é assim o mesmo, né? processo, exato. Faz parte. Porque daí a gente se inspira pelas pessoas que têm gratidão pelas oportunidades, né? Que têm sucesso com as oportunidades. Mas é um E trabalho eu de acho que isso resiliência. entra muito na sua pergunta, né? Como que identifica nessa pessoa. Uma coisa que eu estava querendo puxar é dentro disso, os próximos passos da Rara. O que vocês estão projetando para Na esse verdade, você ano? perguntou sobre o que uma franqueada faz, né? É, No dia É. a dia, né? É sim, isso? sim. Então, uma franqueada, hoje, no modelo de negócio que a Rara tem, ela não necessariamente precisa ser dedicação exclusiva. Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque hoje nós temos um modelo de negócio em que nós priorizamos que um franqueado seja, na verdade, multifranqueado. Ele tenha mais de uma loja. Então, para que ele tenha mais de uma loja, ele não pode formatar um modelo de operação que seja dependente só dele ou só dela, né? Então, Entendi. imagina uma franqueada que entra no negócio. Se ela prepara o modelo de operação que só dá resultado se ela está em loja, como é que ela vai fazer a segunda loja, né? Sim. Então, na prática, a franqueada, o que a gente orienta a franqueada é que ela traga com ela, comece a construir um time, nessa construção de time, que ela tenha uma gerente para ser desenvolvida. E naquele desenvolvimento, quando a gerente fica pronta, aí sim ela está pronta para poder ter uma segunda unidade. Porque daí, nessa segunda unidade, você já tem um processo e um modelo de negócio acontecendo com o gerente que não depende da franqueada propriamente dita, né? Então, Legal. esse é o processo principal. Então, no dia a dia, obviamente que franqueado, se ele não tiver uma gerente, ele vai fazer pedido, ele vai fazer fechamento de caixa, ele vai fazer fechamento com contabilidade, todo esse processo que precisa ser realizado, mas a previsão ou a visão de futuro de um franqueado você entra na operação, você assume, você aprende a operação, mas a sua missão é identificar líderes
que vão assumir a operação que você vai treinar, desenvolver e depois você vai liderar. E hoje o que faz uma loja dar certo nesse contexto? O que a pessoa faz geralmente que dá errado e das operações que dão certo, quais são as práticas que geralmente são aplicadas? Na prática, assim, 100% das pessoas que dão errado são porque não fizeram o processo que tinha que fazer, ponto. E o que isso significa? Isso significa que se você não seguir o manual, você vai dançar. Essa que é a realidade, né? Então, o que precisa para dar certo? São vários fatores, obviamente são vários fatores, mas que começa com a base. Ponto comercial, tem que ser o ponto comercial no lugar certo. Então, o time tem que ir lá, selecionar o ponto comercial. Tenho histórias de franqueados e candidatos que demoraram, às vezes, 1 ano para conseguir um ponto comercial adequado, e hoje tem uma das melhores operações mais rentáveis da rede, porque teve paciência para conseguir esperar o ponto comercial. Então, aceitar que o nosso time de implantação só vai colocar na condição ideal, né? Então, ter paciência para isso. A gente começa numa definição de mix muito bem adequada. A gente sabe que, por exemplo, em alguns casos, o franqueado ele negligencia as compras. Ele compra menos do que deveria comprar para repor o estoque. Isso faz com que também ele consiga atender menos clientes, atendendo menos clientes, menos conversão, menos dinheiro no bolso. A Né? Leide falou sobre isso, né? Ela gosta de loja cheia, porque eu sei que é o que É o funciona. que funciona. Se não tiver um espectro legal para conversão boa, é um problema, né? Então, ponto comercial muito bem estabelecido, estoque muito bem azeitado, vamos dizer assim, e um time muito engajado. Então, dentro dessa liderança de time, o franqueado tem que ter realmente uma vontade muito grande de lidar com pessoas, com o seu time principalmente, né? Então, executar os processos de atendimento, script de atendimento, fazer relacionamento com o cliente de forma intensa, isso tudo está em manual, né? O que ele precisa fazer todo dia? Então, assim, todos os dias, os vendedores têm uma tarefa para fazer do nosso sistema de gestão, que é conversar com seus clientes. Então, abre a listinha lá das tarefas, conversar com o cliente Ana, conversar com o cliente Will. Então, tem que fazer todo esse trabalho todos os dias. Todo ano tem aniversário, aí vai aparecer a listinha lá de afazeres. Aniversário do Will. Manda parabéns pro Will, oferece um presente para ele vir aqui na loja. Né? Então, relacionamento com o cliente e lidar com o cliente. Né? Então, assim. Isso aí essa função tá tudo dentro da Universidade Rara, né? Sim, Que a gente tem. foi. Bem lembrado, a gente tem um portal. A gente tem um portal do franqueado, e dentro desse portal do franqueado, a gente tem vários módulos para ajudar e auxiliar na gestão. E um dos módulos a gente chama de Universidade Rara, que é onde estão todos os treinamentos, todos os manuais, todas as políticas, né, para ele fazer consulta, fazer reciclagem, que é fundamental, né, porque a gente sabe que hoje o giro de pessoas dentro do ponto de venda, de funcionários dentro do ponto de venda, ele é relativamente, ele acontece, né, e como ele acontece, são funcionários novos sempre. Então, toda vez que entra funcionário novo, o franqueado precisa garantir que aquele funcionário passou pelos treinamentos para que ele esteja apto para poder fazer o trabalho bem feito. Senão, se ele não passar pelos treinamentos, ele não vai conseguir fazer o processo, e não fazendo o processo, não tem essa Isso é ideia. outro ponto muito importante, né? Porque além desse processo todo de ajudar na hora de abrir a franquia, depois de aberta, a pessoa ainda tem outro processo para ela fazer e tá tudo ali mastigado, né? Tá tudo E ali. sempre que ela precisar, tem alguém ali para ajudar, né? Sim. É uma equipe muito bem Não, e estruturada. não só quando ela precisar, o time acompanha mesmo que ela não precise. O time está ali em cima, fazendo visita. Além do treinamento online, tem os treinamentos presenciais, a gente tem convenção de franqueado, a gente tem treinamentos regionalizados para vendedores, né? Então, é uma dinâmica bastante viva. Precisa ser viva, porque se não for vivo, a coisa não acontece. Não faz Você sentido. deixar lá só na telinha do computador lá, às vezes a pessoa põe lá e, vai ouvir música. Então, assim, é indispensável. Quando a gente fala de pessoas, de fato, é pegar na mão mesmo e seguir o processo junto, porque se não acontecer, então, do mesmo jeito que a gente pega o franqueado e caminha junto, o franqueado tem que pegar na mão dos seus vendedores e caminhar junto também, porque senão não Exato. funciona. Né? Algumas pessoas que estão buscando franquia, muitas vezes elas acabaram de tomar a decisão de abrir uma franquia e elas ainda têm dúvidas sobre o mercado. Você que já atua como franqueador há muito tempo, o que você pode falar para as pessoas do mercado de franquia, da sua visão, para dar mais segurança para elas também sobre esse mercado? Bom, quando alguém opta por abrir um negócio do zero, ele tem até 6 vezes mais chances de dar errado.
No mercado de franchising, até 5 anos de operação, cerca de 10% dos negócios apenas fecham. E quando é fora do franchising, ou seja, quando é um negócio do zero, esse índice chega a 80%. 80% das empresas que começam do zero fecham em até 5 anos. E no franchise esse índice cai para 10%, cerca de 5 a 10%. Então, quando a gente opta por entrar no forçage, quando alguém opta por entrar no franchise, ele opta por ganhar conhecimento, ganhar escala, ganhar mercado. Ele compra uma marca já consistente, ele compra toda uma inteligência de negócio que acelera o processo de maturação dele, o processo de aprendizado. Então, estar com franchising é como se você tivesse realmente um professor dentro do seu negócio para guiá-lo dentro dessa jornada de se tornar empreendedor, né? Porque realmente ser empreendedor é uma escolha, né? Você não nasce empreendedor, você escolhe ser empreendedor. E aí o escolher ser empreendedor e aí, como é que eu faço para ser empreendedor? Você escolhendo franquia, você está fazendo uma escolha de não errar tudo que eu errei, às vezes, em 37 anos. Né? Exato. Então, você escolhe comprar os meus acertos. Né? São 37 anos de erros e desacertos, mas quando você compra uma franquia, você compra só os acertos. Os erros eu já fiz para trás. Né? Então, o franchise ele veio para ficar. Na minha concepção, o que aconteceu já com farmácias, né? Vai acontecer com todo o mercado. Farmácias, magazines, por exemplo. Antigamente, você comprar um liquidificador, você comprava no seu vizinho, Ah, no seu entendi. amigo. O cara era dono da loja, tinha o eletrodoméstico da Consul, da Bastra, você ia lá e comprava. Hoje em dia, onde você compra eletrodoméstico? Só em grande rede. Casa Bahia, Magazine, etc. Isso aconteceu também com farmácias. Né? Antigamente, você não tinha farmácia do bairro, que era o seu vizinho, que era a vizinha, etc. Hoje em dia, você quase não vê farmácia de bairro, é uma ou outra sobrevivente, Verdade. mas que está com os dias contados também. Então, assim, só existe hoje farmácia de rede. Assim como só existe hoje farmácia de rede, o mercado de moda também está se consolidando com isso. Antigamente você tinha um monte de loja, por exemplo, de calçados da cidade, do seu bairro, que você era dono. Hoje em dia, qual é a loja de calçado que você conhece que já não é uma rede? Uhum. Então você tem aí N marcas que você vai comprar, eu vou citar algumas aqui, por exemplo, Arezzo, Schutz, Santa Lola. Aí você quer um negócio mais genérico, humanitária. Agora, cadê a loja de calçado, por exemplo, que não é rede, que é da cidade, que é não sei o quê? Quase não existe mais. E isso vai acontecer com todo o mercado, inclusive com o mercado de semijoias. Ou seja, nos próximos 5 anos, se você não fizer parte de uma rede, você vai ser carta fora do baralho. Faz sentido. Em qualquer negócio, não só em semijoias. Vai acontecendo aos poucos com qualquer negócio. Ou você vai fazer parte de uma rede, ou você vai ser um negócio muito nichado, muito restrito, a um público muito pequenininho. Aí eu vou citar uns exemplos. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que ou você é uma rede ou você é um negócio muito nichado. É um restaurante da cidade, lá não sei da onde, que o chefe é o dono e ele serve 20 mesas numa noite. Entendi. Esse cara não vai morrer, porque se você quiser comer a comida dele, é só lá. Mas se você tiver um restaurante médio, você vai Aí você ser talvez carta vai fora ser do baralho esquecido, também. é. Então, o mercado de franchise ele vem a atender essa necessidade de pequenos empreendedores que não conseguem sobreviver dentro de um mercado tão competitivo sozinhos, porque é indispensável fazer parte de uma rede e nos próximos 5 anos, se você não fizer parte de uma rede, você vai ser carta fora do baralho. E como você mesmo disse ali, já disse, a gente já repetiu, o processo tá muito redondo. Então, assim, a pessoa que tá com medo não precisa ter. Basicamente é isso. Porque vocês têm uma estrutura muito bem feita e ela nunca vai estar desamparada. Porque eu acho que um dos maiores medos é isso, né? A pessoa abrir e aí fica desamparada. Fala, tá, e agora eu faço o quê? Não, tá tudo ali. Não precisa ter medo. A gente tá aqui pra te ajudar, né? E Então, esse aí processo vai uma acontecer. pergunta que eu ia fazer tem a ver com isso. Porque eu tenho notado que a pessoa ela decide abrir uma franquia, ela gostou do modelo de negócio, mas ela fica naquele impasse de dar o primeiro passo, porque tem algumas inseguranças. E até a gente perguntou para a Lei disso também. E aí, na sua visão, o que você falaria para essa pessoa que falta só aquela coragem de dar o passo e tem aquela insegurança, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Como que você ajuda a pessoa a tomar essa decisão? Tem uma frase que até a Larissa falava muito para mim, que é assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Porque, cara, tem que ir, né? Não tem jeito, você tem que acreditar, né? Obviamente, você tem que ser cauteloso na escolha,
Escolha aquele negócio que você acredita mais. Então precisa acreditar e precisa ter fé que a coisa vai acontecer. E que as promessas vão ser cumpridas, né? Porque eu tô aqui falando que a gente faz um monte de coisa. E se eu não cumprir, se meu time não cumprir, você vai ter meu telefone, porque a rede ainda não é gigante. Você vai falar direto com a dona Solange, você vai falar direto com o Tomás, vai falar direto com o Jonas. Você vai me cobrar, ó, aqui o seu podcast aqui, ó, cadê? Isso aqui não tá acontecendo, não. Olha esse corte aqui, você falou que Isso. acontecia. Exatamente. Então, assim, em linhas gerais, empreender, ele é assumir riscos, né? Não tem como não ter risco, né? Mas, cara, você está dentro de uma empresa, você também está correndo risco de não viver a vida, de não ter liberdade, de não ter o seu sonho construído, o seu sonho alcançado, né? Então, assim, entre o risco da liberdade e a certeza da gaiola, vamos para o risco da liberdade, né? Fazer Com acontecer. certeza. Nossa, essa frase Eu é acho ótima. que não tem. Acho que, assim, para mim, né, muitos anos em negócios e acertando e errando, vale muito mais o risco de alcançar a liberdade que uma hora acerta e faz a coisa acontecer. Certeza. Então, assim, não é será que o negócio dá certo? Quando você toma a decisão de entrar no negócio, de entrar no franchising, ou que seja, que não seja franchising, mas qualquer negócio, qualquer empreendimento que você for entrar, não é se ele dá certo, é como que ele vai dar certo. Você colocou o pé ali dentro, velho, você ia trabalhar para o seguinte, como que eu faço esse negócio dar certo? Então, pô, se tá ajustando errado, não, então se tá ajustando errado, vamos fazer dar certo, Sim. né? Então a pergunta não é, e se der errado? Não, é como dar certo. Nossa, Acho que perfeito. essa é a mentalidade que tem que ter. Como que eu Legal. faço isso dar certo? E para a gente até ir caminhando para o final, Eu ia falar, mas assim, vamos falar de futuro? O que você exato. pensa, né? Tô curiosa agora. E os próximos passos? O que você pensa do futuro da Rara? Bom, o futuro da Rara, para mim, é muito claro, é um caminho desafiador, né? Eu não gosto de falar difícil, eu gosto de falar desafiador, e possível de trazer. Mas a Rara, nos próximos 3 anos, vai ser a maior empresa de semijóias do Brasil. Aí Isso é sim. ponto, né? Como chegar lá, aí é onde eu estou nessa jornada de trazer pessoas, trazer candidatos franqueados, pessoas para nos assessorar. Então, é um ponto que, assim, nós tomamos uma decisão, né? E isso é muito importante, galera. Assim, acho que até posso falar um pouco mais sobre isso. Empreender é tomar decisão. Então, eu tomei a decisão de que eu vou empreender e que eu vou fazer esse negócio dar certo. Se você não toma decisão, você vai ficar num limbo de não acontecer. Ponto. Então, as coisas não acontecem até o momento que você toma a decisão. Você tomou a decisão, as coisas vão acontecer. Mas decisão de verdade, eu vou fazer acontecer. Então, recentemente, nós tivemos um evento e naquele evento eu falei, cara, só está faltando tomar a decisão. Então, eu tomei a decisão naquele momento que nós vamos fazer 500 lojas em 3 anos para ser o maior do Brasil em 3 anos. Está decidido. E como chegar lá, nós vamos construir junto. Nós vamos Vou colocando dar um pedrinha, jeito, eu já pedrinha. decidi Está e eu decidido vou e vai achar o acontecer, cara. caminho. Está decretado. Nós vamos ser a maior rede de semijóias daqui a 3 anos e não tem Perfeito. conversa. Nós vamos construir esse caminho até chegar lá. Olha, gente, desculpa, eu preciso sempre trazer isso, mas olha como realmente a Hara, ela tem essa energia, né? A Lady, a mesma energia, né? É, Ela, assim, até quando ela falou do começo, ela tomou a decisão e foi, sabe? Ela falou, meu, eu sei que vai dar certo, eu já tomei essa decisão. E é isso, né? E essa é a é isso. cultura daqui, né? O que faz acontecer, porque tome a decisão e vamos fazer acontecer, né? Exatamente. Toma a decisão e faz. Não É tem isso. outro E a caminho. partir disso, assim, o que você sente? Que eu acho importante perguntar isso, né? Porque a Rara é uma empresa de mulheres, né? Que empodera a mulher, que traz esse empreendedorismo, assim. Como que você sente em relação a essa. Como que eu posso falar, assim? Nesse sentido, assim, como que você sente nesse processo, sabe? Porque começou com uma mulher, né? Com a Sim. sua mãe. Aí, a partir do momento que sua mãe, né, já ficou mais velha, falou, preciso descansar, apesar de ser difícil, né? Que tua mãe adora, né? Sim. E aí, ela só tem filhos homens, né? Sim, sim, são E eu e meu irmão. aí, você deu esse pontapé ali, você é um homem que tá dirigindo uma empresa de mulheres. E eu mesmo assim ainda sinto que a mulherada aqui, ó, que tem voz, né? É Sim. muito engraçado Acho que isso. a pergunta é como que é trabalhar com mulher, né? É, Aí a resposta é muito doida, porque assim, como que é trabalhar com mulher? Cara, é uma jornada alucinante, velho. Pra nossa mente masculina, entrar nesse universo feminino, cara, realmente alucinante. É quase que assim, a gente beira a loucura, porque para tentar decifrar a mente feminina,
como que pensa. E aí, quando a gente vai para a mente feminina, velho, me parece que assim, os homens têm meio que um padrão de pensar e tal. A mente feminina não, velho. Cada mulher é única, é especial, é diferente, pensa diferente, raciocina diferente. Então, assim, é meio que uma metamorfose ambulante. Assim, a gente tem que ser meio que quase uma ameba, assim, ó, tem que ser autoajustável a esse pensamento, né? E, obviamente, que para me ajudar, eu trago muitas mulheres também para o negócio, para traduzir isso para nossa Não, e eu linguagem. sinto muito isso, né? Apesar de você ser o CEO da Rara, assim, você dá essa voz mesmo. É assim, cara, eu tô aqui, como se fosse, eu tô aqui guiando, tô aqui para ajudar vocês. A voz é de vocês. Então, quando fala que aqui é uma empresa de mulheres para mulheres, que apoia o empreendedorismo, que traz esse empoderamento feminino, é muito real. Sim. Assim, a mulher, ela tem voz aqui, ela se sente bem, liberta, ela se sente acolhida, apoiada e, para mim, o principal, ouvida. Ela é a protagonista, né? Eu acho isso muito legal, sabe? A mulher na sociedade ela tem um papel muito fundamental, né? Ela é a base familiar para tudo. Então, o que a gente vive aqui, o que eu vivo aqui demais é, é proporcionar para essas mulheres uma base sólida de possibilidade financeira, né? Porque, assim, a gente falou muito aqui de coisas especiais, mas no final das contas, se a gente não conseguiria ter isso tudo se a gente não conseguisse proporcionar dinheiro, né? Porque o dinheiro é o que começa a te dar condições de, pô, se eu tenho condições de colocar comida em casa, eu consigo dar oportunidade para outras pessoas, né? Sim. Então, nesse sentido, entendendo esse papel das mulheres no mundo e as mulheres como base, poder ser uma empresa que contribui para as mulheres, ser uma base mais sólida da sua família, assim, é muito especial, sabe? Para a gente entender, eu entendendo muito bem o que cada mulher, por exemplo, o que minha mãe representou dentro da minha família, de base, de sólido, e poder ser essa ferramenta para que mais mulheres sejam mais essa base sólida dentro da família é muito especial para a gente, assim, para mim especialmente, enxergar isso, sabe? A própria Leidiane, a gente está falando de Leidiane porque foi Porque o foi primeiro a exemplo aqui, última né? O primeiro conversa também que a gente podcast teve. nosso, mas enxergar ela vindo para o negócio, ganhando corpo, ganhando grandeza, e aí dali a pouco o marido dela vem para o negócio também. Então, quer dizer, a história se repete, Exato. né? Assim como a minha mãe começou sozinha e depois meu pai veio, assim como a Lidiane começou sozinha, depois o marido dela veio. Então, assim, a gente vê essas histórias acontecendo, é muito legal ver isso e enxergar as mulheres sendo realmente essa base sólida dentro da família, né? E sem deixar de cumprir aquele papel do feminino, da mãe, do aconchego, do acolhimento, Até né? por isso, até nisso mesmo, porque se a mulher ela consegue construir uma base sólida, ela tem mais tempo para poder viver a vida dela, né? Sim. Ela não fica só dependendo de outros fatores. Mas para finalizar, vou te fazer duas perguntas. E a primeira, que é mais difícil para você, para mim também seria, que a gente gosta de explicar bem e falar bastante. Defina rara em uma palavra. Alegria, velho. Alegria. Muito Não tem bom. outra. Perfeito. Porque minha mãe tem um lema, né? Alegria se cria e contagia. E realmente, né, eu fui contagiado pela alegria da Larissa. É verdade. E minha mãe contagia muitas pessoas com alegria também. E eu tento levar essa alegria. Eu tenho um menino, né? E uma menina, tenho um casalzinho, a Sara, de 12, o Lucas, de 10. E assim, a alegria deles, em especial a alegria do Lucas, assim, é contagiante também. Então, realmente, essa energia boa é muito mais contagiante, né? Então, acho que alegria seria se for para falar uma palavra, alegria, velho. É isso. Perfeito. E por último, ali para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquela mulher que está pensando em empreender dentro da Rara. O que você diria? Calma, mas eu preciso pensar um pouquinho mais, né? Para poder fechar. Para a mulher e para o homem E para o também, né? homem, claro, né? Porque hoje a gente também vê que tem muitos homens entrando nesse mercado e trazendo as mulheres juntos. Mas eu acho que. Então, essa eu vou falar até para a câmera. Olha. Isso, por favor. Essa eu vou falar até para a câmera. Então, você que é homem ou mulher, que está pensando em empreender, não existe outro caminho para a sua liberdade se não for através do empreendimento.
Não adianta você ser funcionário público, não adianta você ser funcionário da iniciativa privada. A única maneira de você ter a sua liberdade, de você fazer o que você quer na sua vida é através do empreendedorismo. E a Rara pode te ajudar muito nisso. Arrasou, perfeito. Então, Jonas, eu queria muito agradecer, a conversa foi uma delícia. É sempre muito bom trocar isso com você, é sempre muito bom ouvir as histórias. E eu sempre escuto alguma coisa nova nesse processo e sempre me apaixono cada dia mais pela Rara. Então, agradeço muito você ter vindo aqui hoje. Queria agradecer o William ali, que ajudou a gente nessa dinâmica também. Obrigado. E não se esqueça, seja rara.